Foram falar de Bíblia, filosofia grega, Paulo, Jesus, tudo misturado. Olha no que deu, hein? Leon e Nilce, eu não posso falar mal de vocês são amigos dos meus melhores amigos. E aí, como é que fica? Vocês são amigos do Franklin e da Suelen? Vou falar mal de vocês? Não, o vídeo é bom, mas tem muito que a gente pode comentar a respeito de filosofia grega e Bíblia a partir do react que a gente vai fazer do Leon e da Nilce hoje. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito útil para o canal chegar ainda mais longe. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, o seu lugar é inscrito, o seu lugar é dando like, o seu lugar é vendo que a gente faz vídeo de Bíblia e de teologia todos os dias. Quando a saúde me permite, você está reparando que eu ainda estou meio congestionado, mas... Então, se você gosta desse conteúdo, cara, vem pra cá, aqui é o seu lugar. E se você acompanha aquilo que a gente faz já há mais tempo e deseja fazer parte disso também, fica o convite. Torne-se um membro aqui no canal. Hoje, o segundo react na história desse canal. Eu não sou bom desse negócio, peço a sua compreensão, mas o primeiro react vocês gostaram. Então hoje eu vou fazer um react também. Será que deu ruim quando o Leon e a Nilce resolveram esses dias agora, falar de Paulo, de filosofia grega, da influência da filosofia grega na Bíblia? Será que deu ruim? Cara, o vídeo tem coisa boa, tem imprecisões, a gente vai corrigir essas imprecisões. Leon e Nilce, não fiquem chateados comigo, afinal de contas, vocês são amigos dos meus melhores amigos, então não pode ficar chateado com o Fontana aqui, eu só vou trazer algumas coisas que são importantes de serem ditas e corrigidas, mas nada grave. Ou será que tem? Não, tem umas coisas complicadas. Tem umas coisas complicadas. Mas vamos fazer aqui a nossa querida reação. A Nilce, ao Leon, falando de Bíblia, de filosofia, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a ouvir esse negócio. Vamos ver se a qualidade tá boa aqui. Automático 360, putz, excelente a qualidade. Não, vamos botar um 720p pelo menos aqui, para eles ficarem mais bonitinhos. A velocidade está em 2, eu vou reduzir isso para 1,5 e vamos reagir. Manilson Lussati perguntou: boa noite, Leonilson, o que vocês acham sobre o estoicismo? O estoicismo é uma corrente interessante, você tem que falar também, um grupo de correntes filosóficas interessantes, porque tem... Então vamos lá, o que vocês acham do estoicismo, certo? Estoicismo está na moda, é uma corrente filosófica do período, inclusive, que o Novo Testamento é escrito. O estoicismo estava na moda naquela época, está na moda agora também, né? Então, o estoicismo, ele é anterior ao Novo Testamento, mas no período da redação do Novo Testamento ele está num revival romano, assim, legal, né? E agora ele está num revival do século XXI, tem estoicismo para tudo que é lado hoje em dia, né? Sêneca é o novo Luiz Fernando Veríssimo, tudo que é frase que você vê por aí, dizem que foi de Sêneca, será que foi mesmo? Geralmente não é, né? Geralmente não é. Mas aí os caras perguntaram pro Leon e pra Nilce o que eles acham do estoicismo, e o Leon está aqui explicar o que ele pensa do estoicismo. Tem variações, né? Tem o pirrônico, enfim, tem... É interessante, principalmente quando você vê que você tá... Vocês podem olhar isso, eu vou tentar explicar o estoicismo agora, mas principalmente quando você olha que você tá no mundo e que você não pode controlar as coisas. Acho que o estoicismo te dá essa liberdade de aceitar a história do amor fati, né? O amor da fatalidade, aquele ditado que fala, tipo assim, aceitar aquilo que você não pode transformar, né? Se você não tem como mudar essas coisas no mundo e essas coisas são dadas do mundo pra você, não tem por que você se angustiar em relação a elas, porque elas estão fora do seu controle, você não pode fazer nada. A sua angústia também não serve de absolutamente nada, só piora essa situação, inclusive. Então você tem que saber aceitar essas desventuras do mundo, né? Sobre as quais você não tem controle. Eu acho que o estoicismo toca nesse ponto consideravelmente. Acho que é provavelmente a melhor corrente filosófica para lidar com essas coisas. Tanto que até o Nietzsche que a gente falou agora bebe disso pra caramba, né? Ele se inspira nisso pra caramba. Então eu acho que... Então tá aí, ó. O Leon acabou de explicar um dos aspectos, dos muitos aspectos, da ética estoica. Lidar com aquilo que a gente não é capaz
de mudar, alterar ou controlar, essa prática da aceitação relativamente comum na ética estoica, não é uma descrição imprecisa, pelo menos de um dos aspectos. Isso aqui não é o estoicismo, é um dos aspectos dele, e é um dos aspectos que o Leão acha útil. Até aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Onde que a Bíblia vai entrar nessa história, a gente vai ver daqui a pouco. Nesse sentido é muito bom. Por isso que o estoicismo até era dentro do mundo greco-romano, né, do mundo helenístico-romano, ele era muito popular entre soldados, por exemplo, que era a galera que tinha que viver as desventuras da guerra, do combate, coisas do tipo, e tinha que saber aceitar as coisas sobre as quais eles não tinham controle. Eu acho que é interessante nesse sentido. Acho que todo mundo deveria meditar sobre estoicismo, principalmente para lidar com esse mundo agora que a gente vê de onde a gente está, parece que a gente não pode fazer nada e as coisas estão desabando em cima da nossa cabeça. E Paulo usou um pouco disso também, né? Não, a Bíblia, principalmente a Bíblia, ela é muito inspirada em filosofia grega. Muito. Tá? Primeira pausa. Será que ela é muito inspirada em filosofia grega? Cara, a gente nunca deve subestimar o poder da influência da helenização do mundo, do projeto de helenização do mundo que se inicia ali nas conquistas de Alexandre o Grande, inclusive sobre a cabeça do redator bíblico. A gente nunca deve subestimar o poder do projeto de helenização do mundo. Então, num certo sentido, a influência ela é grande também, mas é muito fácil superestimar isso também, tá? Na história aí da interpretação, da recepção do texto bíblico, a gente tem também os exageros. E aqui a gente já tem uma pequena imprecisão que, para quem está fazendo ao vivo, acontece, tá? O Novo Testamento é influenciado pelo helenismo, não o texto bíblico, porque temos Novo Testamento e Antigo Testamento, certo? E o Antigo Testamento ele é inteirinho, redigido e organizado num período em que a filosofia grega não existe ou está engatinhando. E ao engatinhar, ela ainda não entrou em contato com o mundo judaico, com o mundo hebreu, com o mundo do antigo Israel, tá? Esse contato de mundo helênico com o mundo do antigo Israel, a gente só vai ver começar de fato, a gente só vai ver esse mundo começar a entrar em contato no período que a gente chama de intertestamentário. Então, as tribos de Judá, Benjamim e Levi, que tinham sido levados para a Babilônia, voltam para a região da Judéia, e voltando para a região da Judéia, são dominados pelos persas, e depois da queda dos persas, com a chegada dos macedônicos, ali você vai ter, especialmente na figura do diálogo e embate com os Seleucidas, um começo da interação desse mundo judaico com o mundo helenístico, o mundo helênico, enfim, com as ideias da Grécia, tá? A gente vai ler isso com mais detalhamento em 1º e 2º Macabeus, que compõem o cânon católico, mas não o cânon protestante, mas ainda assim como uma literatura intertestamentária, certo? No Novo Testamento, aí sim a gente vai ter já essa interação um pouco mais consolidada. Agora, essa interação um pouco mais consolidada, ela vem em forma de, às vezes, concordância, mas muitas vezes, e eu arriscaria dizer na maior parte das vezes, tensão, tá? Mas vamos deixar eles falarem aqui. Vamos ver o que eles vão dizer que existe de interação e influência entre uma coisa e outra, essa muita influência grega no texto bíblico. Gente. Por quê? Eu não tô falando que a Bíblia se inspirou nela, é porque Paulo, principalmente... Conhecia, né? E usava para traduzir alguns conceitos. O que Paulo fazia, basicamente, no carão, ele sabia que ele tinha que transformar essa noção judaica, que era alien pro grego, em uma coisa que o grego conseguisse entender. E para isso, ele usava a filosofia grega à torta e à direita, ele usava a religião. A torta e a direito talvez seja um exagero. É bom notar aqui que essas coisas que eles estão comentando, aparentemente sem ter preparado antes, de tipo, pergunta que alguém mandou e responder de bate-pronto, é relativamente impressionante para pessoas que não são técnicas da área saberem essas coisas de memória, tá? Então, algumas das imprecisões que eles vão colocar aqui, talvez a gente tenha que falar assim, não, dá certos descontos, porque, pô, o cara saber de memória certas coisas, assim, eu fico até impressionado. Mas, vamos lá. A torta e a direito talvez seja um exagero, embora Paulo
use aqui e ali, sim, alguma coisa de pensamento grego. É um grego, tem a vez que ele foi em Atenas e falou do Deus desconhecido e coisa do tipo. Ele fala... Nesse episódio em Atenas, do Deus desconhecido, esse é o grande episódio no qual Paulo menciona literalmente pensadores gregos. E o único episódio. E esse único episódio não faz parte do Corpus Paulino. O que eu tô falando que não faz parte do Corpus Paulino? Porque esse episódio ele é narrado em Atos, que a gente acredita ser uma narrativa de Lucas, mas se você for pro pessoal da historiografia, da história mesmo, eles mesmos vão apresentar dúvidas a esse respeito. Do ponto de vista confessional, eu, como teólogo protestante, crente, evangélico, Atos é de Lucas, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Só estou dizendo que numa discussão universitária, você ia ter esse desafio aí ainda. Isso aí não é Paulo, isso aí é Lucas falando de Paulo e a gente nem sabe se é Lucas. Sabe esse tipo de chatice? É um tipo de chatice que é um rigor de quem está fazendo historiografia, tá? Mas você teria isso ainda, mas não vou nem entrar nisso, vou entrar no seguinte ponto. Se a gente considera Lucas como autor e o relato de Lucas sendo confiável, o relato lucano sendo um relato confiável, aqui Paulo está mencionando 3 pensadores gregos nesse episódio do Deus desconhecido lá em Atenas, no Areópago, no qual o Areopagita é convencido do evangelho. Ele está mencionando Epimênides, ele está mencionando Arato e ele está mencionando Cleantes. Sendo que Epimênides é filósofo, mas não é estoico. Ele é uma espécie de profeta / filósofo um pouco mais antigo do que o estoicismo. Arato é um poeta, não é um filósofo. E Cleante sim, é o sucessor de Zenão como filósofo estoico. Então esse sim, um filósofo estoico interessante e importante. E nesse episódio, o único episódio no qual Paulo menciona literalmente, textualmente, pensadores gregos. Fora disso, ele interage no campo das alusões. E você vai ver que isso é importante porque a gente vai tratar aqui daqui a pouco, porque eu já assisti esse vídeo antes, eu não estou fazendo um react de primeira aqui com vocês. Eu já assisti esse vídeo antes, por isso que eu estou dizendo que isso aqui, que eu estou falando agora, vai ser importante mais para frente. Vamos lá. Faz isso toda hora. Então, se você manja de filosofia, você vai ver que tem muita coisa. Acho que Platão, ele pegou bastante coisa. Sêneca tem muita coisa também. Tem coisa que ele cita, tipo assim, basicamente direto, assim. Tem a citação direta. Poderia vai... Não tem a citação direta nem de Platão, nem de Sêneca. De Platão até seria possível, de Sêneca seria praticamente impossível ou impossível que isso acontecesse. Platão é muito anterior a Paulo, e a literatura platônica da República, do Banquete, de outros escritos de Platão, mesmo da biografia de Sócrates que Platão escreve, com Fédon e outros livros, isso aí estava tudo muito consolidado. Paulo provavelmente conhecia aquilo. Um dos biógrafos de Paulo mais importantes, biógrafos críticos de Paulo mais importantes, que é o Jerome Murphy O'Connor, ele chega a sugerir que Paulo poderia ter tido esse tipo de treinamento mesmo em Tarso, que era um dos grandes centros de disseminação da filosofia estoica no período aí do primeiro século do Império Romano, tá? É uma especulação do Jerome Murphy O'Connor, mas poderia ser, e tendo ele passado por esse tipo de treinamento, se isso de fato tivesse ocorrido, certamente ele teria tido contato com os escritos de Platão. O mesmo não pode ser dito a respeito de Sêneca. E aí entra um pouco daquilo que eu estava brincando, que Sêneca é o Luiz Fernando Veríssimo do século XXI, o novo Luiz Fernando Veríssimo, das citações que a gente não sabe se são dele ou não, Cecília Meirelles, enfim, Sêneca, tudo é Sêneca agora. Sêneca e Paulo são contemporâneos. O que eu tô querendo dizer? Eles têm mais ou menos a mesma idade, e a vida pública ativa deles é mais ou menos ao mesmo tempo. Então, aquilo que Sêneca escreve, quando Paulo vai escrever, não está consolidado. Embora Sêneca fosse importante e famoso, senador romano, veja só, quando Paulo está escrevendo Gálatas e Tessalonicenses, as suas primeiras epístolas no começo dos anos 40, Sêneca ainda não escreveu nada de filosófico.
Sêneca começou a escrever aquilo que nós temos como registro das suas primeiras correspondências, tá? Então, Paulo citar Sêneca ipsis literis não apenas não ocorreu, como seria impossível. Então, no caso de Platão, não ocorreu. Paulo não cita Platão ipsis literis, tá? A gente olha para o Corpus Paulino, a gente olha para os escritos de Paulo e não há citações de Paulo a Platão. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. No caso de Sêneca, não aconteceu e nem poderia ter acontecido, tá? Não existe além de não ter acontecido, sequer existiria plausibilidade. O que existe é literatura apócrifa, que você vai dizer, não, mas tem correspondências entre Paulo e Sêneca que eu sei, porque os pais da igreja, inclusive, mencionam essas correspondências entre Paulo e Sêneca. É verdade, mas essas correspondências, elas são literatura pseudepigráfica. Em outras palavras, são literatura forjada, nunca aconteceu. Isso é obra de imaginação, tá? Isso é obra de imaginação posterior à vida de Paulo, à vida de Sêneca. Portanto, isso daqui, de fato, não confere. É explicar qual que é a relação do homem com a igreja, né, com Cristo, da igreja com Cristo. Que pro grego, tipo assim, o que você tá falando? Aí ele pega, de fato, uma imagem platônica, que os deuses fizeram o homem como dois círculos, né? Um seria a cabeça, que era para controlar o corpo, né? Aí ele pega exatamente essa imagem e fala, Deus é a cabeça e Jesus é a cabeça. Que eram figuras que faziam parte do imaginário grego. Vamos lá. Aí, agora a gente tá falando de uma coisa que tá correto, tá? O uso de algumas imagens que fazem parte do imaginário greco-romano para explicar coisas da cabeça judaica para o público gentílico, isso tem em Paulo. Não são citações ipsis literis, nem de Platão, nem muito menos de Sêneca, mas isso existe de fato. Essa ilustração, por exemplo, de cabeça e corpo, ela é uma ilustração que aparece não só em Paulo, mas ela aparece no mundo helenístico de maneira geral, em literatura judaica intertestamentária também, certo? Então, não dá para a gente saber aqui se Paulo está citando diretamente a ideia platônica, mas ele está usando algo que é comum do período, que as pessoas entenderiam. Sim, isso acontece. Isso acontece também, uma outra passagem, só para fazer aqui coro com o que eles estão dizendo, tá? Isso acontece, por exemplo, também quando Paulo vai falar da armadura, vestir-se da armadura de Deus, quando ele claramente está descrevendo um legionário romano, tá? Que é algo que está presente, comum no cotidiano das pessoas. Paulo vai fazer uso, sim, desse tipo de imagem que está presente na mente das pessoas, o que não significa que ele tenha citado literalmente qualquer um desses filósofos. No Corpus Paulino isso não acontece, isso só vai acontecer naquele episódio do livro de Atos, como eu já mencionei. O grego já estava familiarizado com aquilo, então o que ele faz eu quero comunicar esse conceito aqui muito abstrato para essa população que não sabe o que é esse Deus triuno e tudo mais, que é da cultura hebraica. Então Vamos lá. Esse conceito muito abstrato, não, a cultura hebraica ela tem conceitos bastante concretos, e o mundo grego é um mundo de maiores abstrações, tá? Mas o que ela está querendo dizer é verdade. Ele precisa de elementos da realidade comum do grego para poder ensinar coisas que são típicas do pensamento hebraico. Isso está certo. O Deus triuno, vamos ver aqui, Léo. Vou traduzir com elementos que eu sei que eles vão entender. Não, deixa eu explicar. O Deus triuno não é da cultura hebraica, não. Não. O Deus da cultura hebraica, tá. Sim, o Deus da cultura. O Deus triuno não é da cultura hebraica, por quê? Porque o desenvolvimento de uma ideia mais robusta de trindade é posterior à redação do texto bíblico. O que eu estou querendo dizer com isso? As grandes discussões a respeito de trindade, elas são discussões dos pais da igreja. A gente enxerga no Novo Testamento Pai, Filho, Espírito Santo, a trindade e tudo mais, mas as formulações e articulações teológicas que descrevem o que é o Deus triuno são articulações precisamente gregas, usando o texto bíblico e posterior ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento.
cultura hebraica. Aí, e tem outras coisas, até tem uma, Jesus especificamente fez isso, acho que no Evangelho de Marcos, ele fala o negócio da festa, né, que se você for numa festa, você senta atrás, porque tal, isso daí é de Platão, basicamente. É muito interessante. Isso aí tá em Lucas 14, tá? Isso aí tá em Lucas 14, e eu confesso que ao consultar a literatura técnica, de tudo que eu vi do vídeo deles aqui, a maioria das coisas eu tô interagindo de memória. Isso aqui especificamente, eu falei, opa, isso eu nunca tinha ouvido. E aí, quando eu fui consultar a literatura técnica, eu realmente não encontrei referência platônica a essa parábola que está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, tá? Pode ser que tenha essa referência platônica, pode ser que tenha. Na literatura técnica que eu consultei, e foi uma consulta aqui de algumas horas, porque YouTube, né? O vídeo de ontem tô reagindo hoje, tá? Nessa primeira consulta eu não encontrei nada. O que eu já tinha em mente, que é bastante comum e que a gente encontra na literatura técnica, sim, é que essa passagem faz alusão ao livro de Provérbios no capítulo 26. Aí sim a gente tem ali no livro de Provérbios a ideia de você não se apresentar ao rei como uma pessoa mais importante, sempre como a menos importante, para que então você, em todo caso, não seja percebido como arrogante que desejou um lugar que não era o seu. E que Jesus estaria talvez fazendo uma ilustração maior daquilo que é essa ideia contida no livro de Provérbios. O estilo dessa apresentação que Jesus faz, e isso é carne de vaca assim, tipo, super comum nas discussões de Jesus histórico, o estilo que ele faz é um estilo grego, tá? Talvez daí alguma relação com Platão, não sei, tá? Mas o estilo dessa parábola é um estilo que segue algumas tradições gregas, o que leva, inclusive, alguns dos pesquisadores de Jesus histórico a acharem que essa passagem não é originalmente Jesus, que Lucas enfiou lá, que Lucas inventou essa passagem. Claro, de novo, numa leitura confessional, eu creio que isso aí é de Jesus, tá? Eu só estou dizendo que, pelo fato de ter um estilo mais grego, tem gente que acha que Jesus nem disse esse negócio. Que isso é coisa de Lucas e não de Jesus. Isso, em especial, aparece no pessoal lá do Jesus Seminar, o Robert Funk, o John Dominic Crossan. Mas isso também é controverso. Tem muita gente que atribui de fato a Jesus esse tipo de passagem. Então você tem o Darrell Bock, atribui a Jesus, etc. Mas talvez por causa dessa questão do estilo haja alguma relação mais forte com Platão. Talvez Platão tenha dito algo parecido como isso, talvez no banquete, seria sugestivo se fosse em um banquete, mas eu confesso que de memória não conheço tal passagem em Platão. Posso eu estar aqui falando bobagem, de dizer que não é de Platão, então não vou dizer que não é de Platão isso, mas não encontrei na literatura técnica, na breve consulta que eu fiz. Né? Porque tem muito da ética do negócio. Não é Jesus citando Platão. O que acontece? É igual quando a gente fala hoje, tipo assim, tem umas citações, você fala, o que não me mata me fortalece. Isso entra no conhecimento popular e a galera nem sabe de onde que é. Não é que todo mundo, tipo assim, isso é de Nietzsche, tá? Crepúsculo dos Ídolos. Mas não é que a galera leu Nietzsche, todo mundo sabe. A maior parte da galera nem sabe de onde vem. A galera até sabe a versão parodiada desse negócio que é o que não mata engorda, né? O que não mata engorda. Mas tem aquele negócio, existem filósofos, pensamentos que entram no conhecimento popular e ficam. De novo, é impressionante que eles falem essas coisas assim todas de memória, tá? Aqui ficam os meus parabéns. Como ditado, como sabedoria popular. Mas de fato vem da filosofia. Mesma coisa. Olha só, o que ele tá falando aqui é legal é legal a gente fazer react por causa disso, né? As coisas a gente vai descobrindo no meio do vídeo o que a gente vai falar. Aqui ele tá dando um ponto do porquê que Sêneca ser citado por Paulo é um treco bem improvável. Olha só o que ele tá dizendo. Olha, Platão falou um negócio que ficou foi consolidado, o pensamento foi consolidado, ficou na memória do povo, e só depois Jesus foi mencionar um negócio que já era bem comum na cultura, porque Platão falou centenas de anos atrás. Certo? Pode até fazer sentido. De fato, eu não sei se Platão disse isso. Agora, no caso de Sêneca, esse tipo de coisa não seria possível, tá? Por exemplo, da alegoria da caverna, do Platão. É uma coisa que todo mundo já ouviu falar em determinado momento, caiu no vestibular e coisa do tipo, mas você falar assim, sabia que isso daí tá na República de Platão? Muita gente, inclusive, que sabe o que é, não sabe disso. Então, existem conhecimentos de filósofos, de filosofia, que entram no imaginário coletivo, mesmo as pessoas não lendo filosofia. E Jesus fazia muito disso, de endereçar
dizeres populares. Ele virava assim, como falam, como dizem aí, não é isso, não é isso, não é isso, e ele complementava. Então você tinha também noções gregas, né, conhecimentos populares gregos, porque ali tá todo mundo sendo influenciado. Essa questão dos ditados populares que Jesus fala, como dizem por aí, na maior parte do tempo, ele tá fazendo alusão à lei, como diz a lei, né? Como está escrito. Geralmente é isso que ele fala, como está escrito. Às vezes, ele faz alusão a coisas que não estão na lei, tá? Curiosidade apenas. Pelo mundo helênico, né, que entraram também no discurso dos judeus, né? Em vários lugares os judeus estavam vivendo lado a lado, comercializavam. A Bíblia foi escrita em grego, porque basicamente era a língua que todo mundo... O Novo Testamento foi escrito em grego, a Bíblia hebraica foi escrita em hebraico, o nosso Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E pequenas parcelas em aramaico, né? Mas o Novo Testamento sim, o Novo Testamento foi escrito em grego. Usava, né, e coisas do tipo, era o inglês da época, e você já tinha versão, há algum tempo, já diante da época de Jesus, você já tinha uma versão do Velho Testamento em grego, a Septuaginta e tal, então todo mundo... Isso sim. Você tinha a Septuaginta bastante difundida no mundo antigo, muito mais difundida do que o texto hebraico, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, tá? Só que essa tradução da Septuaginta, ela ocorre durante um período longo, certo? Então uma parte da Septuaginta ainda não estava pronto no período de Jesus, tá? Isso é importante dizer, mas a maior parte estava. Ele estava embebido no mundo grego, helênico, né? Então você tinha esses conhecimentos que entravam no subconsciente da galera, ninguém sabia de onde veio, de fato a maior parte das pessoas ali não lia filosofia, nem sabia ler, né? Mas viravam de... A maior parte das pessoas ali nem sabiam ler. Isso é uma afirmação complicada. O consenso acadêmico a respeito do letramento dos judeus da Galileia e da Judéia na Roma Antiga, no primeiro século, é um consenso que é uma espécie de ioiô nos últimos 150 anos. Então, do absoluto consenso de que todo mundo ali era analfabeto, até um outro consenso de que todo mundo ali sabia ler, isso vai transitando de um tempo para o outro. Tem um artigo, inclusive, que é o uso do grego na Galileia Romana Primeva, evidência inscripcional reexaminada, do Scott Charlesworth. É um artigo de 2016, publicado no Journal for the Studies of the New Testament. Obviamente, eu estou falando tudo isso com o meu artigo na minha frente. Vou compartilhar a tela rapidamente, só para vocês verem isso daqui, né? Mas vamos parar a tela primeiro, apresentar, compartilhar a tela, vamos lá, guia do Chrome, compartilhar. Então mudei aqui, ó, é esse o artigo que eu estou mencionando. Nesse artigo aqui, o Scott Charlesworth, ele mostra por meio de evidência inscripcional que é bastante razoável que as pessoas tivessem algum manejo, sim, do grego por necessidade, tá? Aqui eu não vou ler o artigo com vocês, obviamente, mas a introdução do artigo, a apresentação do artigo, lá na frase final do parágrafo, ele vai dizer o seguinte, olha só, com base na evidência que nós temos, o conhecimento do grego era provavelmente bastante comum para a maioria das pessoas por causa da força das circunstâncias e não por causa da instrução formal. Qual que é a preconcepção comum do estudante de povos do primeiro século para dizer que todo mundo ali era analfabeto? As pessoas não tinham acesso à instrução formal, portanto não eram alfabetizadas, tá? Cara, isso é razoável. Isso é razoável. Entretanto, a quantidade de evidência inscricional que existe na Galileia, a quantidade de coisa escrita em grego datada do primeiro século na Galileia é tão grande, tão grande, tão grande, que você só pode dizer assim, não, tem bastante gente que lê. E tem bastante gente que lê grego aqui. Porque tem muita coisa escrita. Então, a hipótese que o Scott Charlesworth chega, e que é a hipótese mais ou menos bem aceita hoje, é precisamente a segunda. Eles sabiam, talvez não soubessem muito bem, mas sabiam, pela força da necessidade, do comércio. Então, essa ideia de que todo mundo ali era analfabeto, porque todo mundo era ignorante e não tinha acesso à educação formal,
é uma ideia que hoje não é tão bem aceita, tá? E é uma ideia, às vezes, também um pouco preconceituosa. Por quê? Que é uma ideia, às vezes, um pouco preconceituosa? Porque parte do princípio que pessoas sem instrução formal não saberão ler. E aí, quando você pega comunidades religiosas ao longo da história que prezam muito a leitura de um texto, você vai ver que elas aprendem a ler sem ter tido a instrução formal. Minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia e não indo na escola. Então, na nossa própria história recente protestante, a gente tem episódios nos quais pessoas sem instrução formal foram alfabetizadas. Isso poderia estar acontecendo no primeiro século, e se aconteceu, explicaria muito bem a quantidade de evidência inscripcional que aparece na Galileia, da Roma Antiga, na Galileia do primeiro século, em grego, tá? O que também atestaria aquilo que eu já disse em vários vídeos, e o povo que estuda pouco e acha que estudou muito porque tem um bacharel vem me encher as paciências, atestaria o fato óbvio de que Jesus era bilíngue. Ao menos bilíngue. Falando aramaico no dia a dia e lidando com o grego por força da necessidade, como argumenta aqui o Scott Charlesworth, ok? Então, maioria era analfabeta, não é bem por aí. Dados populares, conhecimentos Estava ali populares. fazendo parte do espírito da época. E Jesus ele faz isso direto, ele começa, como dizem, aí ele começa um conhecimento, ele fala um conhecimento popular e depois complementa, né? E de fato, tem no Evangelho de Marcos, tem uma referência dele direta a um texto de Platão, o negócio da festa lá, de você sentar na frente, atrás. Quando você chegar na festa, não vá você procurar os melhores lugares. Fique atrás, porque é muito melhor para você ser colocado na posição de honra pelo dono da festa do que você ser pedido para se retirar. É meio que uma lição até de comportamento, né? Você se posiciona ali não como se você fosse muito querido, muito aceito, muito festejado. Não, se coloque lá atrás e espere você. Isso aqui está em Provérbios também, que precede Platão. Então é complicado, difícil, mas enfim, vamos lá. Ser honrado. É muito bacana ver essas referências. É muito legal, assim, quando você sabe de onde tá vindo, né? Quando assim, a primeira coisa que eu li foi a Bíblia. Depois eu fui lendo as outras coisas, eu fui fazendo as ligações. Eu falei, veio daqui, tem uma ligaçãozinha aqui, tem uma inspiração aqui. Eu acho muito interessante, porque mostra como que até no Novo Testamento, mesmo isso vindo do mundo judaico, né? Eles estavam totalmente tentando dialogar com o mundo grego o tempo inteiro. Paulo foi o principal, né? Paulo foi tipo assim, Paulo aí falou, eu tenho que fazer grego entender isso daqui. Mas desde o começo, desde Jesus, você já tinha esse diálogo, você já tinha esse... Isso tá certo, tá? Paulo tinha essa mentalidade, eu tenho que fazer os gentios, e quando ele tá falando grego, não é quem nasceu na Grécia, tá? Ele tá falando de gente que não é judia, mas pode ser fenício, pode ser romano, pode ser gente da Ásia Menor, mas que tem essa cultura grega como a sua principal cultura. Intercâmbio. E a gente tá falando assim, quando a gente fala de Jesus referenciar Platão, por exemplo, é porque veio, tipo, entre 300 e 400 anos antes dele, né? Então aquilo já tava no consciente coletivo, já tinha virado ditado, todo mundo já conhecia, já tava tudo ali. E é bem interessante observar esse tipo de coisa. E assim, várias coisas que hoje são polêmicas, talvez não fossem tão polêmicas se as pessoas entendessem o contexto da época, né? Sim, tem muita coisa ali, tipo assim, agora eu tô estudando Grécia, né? Tem muita coisa tipo, que você vê o contexto, aí você fala, E vai caindo algumas fichas na gente, sabe? É interessante. Principalmente cultura grega antiga, né? A cultura tanto do período clássico quanto do início ali do período helênico. Início ali, os primeiros 300 anos, né? É uma coisa interessante. Se quiser entrar nisso, somente a galera aí que lê muito a Bíblia, mas não sabe os contextos históricos, coisas do tipo, dá uma olhada em cultura grega antiga, né? Porque tem motivo pra Bíblia ter sido escrita em grego, não é mesmo? Porque esses caras eram extremamente influentes, e aí você vai entender muita coisa lá, muita coisa. Até o nome, tipo assim, você chamar a congregação. Mais uma vez, motivo para o Novo Testamento ter sido escrito em grego, certo? Motivo para o Antigo Testamento ter sido traduzido na Septuaginta para o grego, aí sim, por causa da influência desses caras, mas só uma correção aqui nessa imprecisão. Também Eclésia, de eclésia, né? É assembleia em grego, né? eclesia. Era assembleias que você tinha nas cidades gregas. Em grego, eclesia, essas assembleias. Tem vídeo aqui no canal sobre eclesia, se você quiser uma descrição mais aprofundada. Né? Democráticas ou não, você tinha uma assembleia e coisa do tipo. Era como se fosse a reunião popular, né? Para a administração da cidade. E que a igreja meio que puxou isso. Então você pega meio o espírito da coisa, do que acontecia na administração, de levar dinheiro para os mais pobres, né? Tudo isso. É por isso que a gente não entende o negócio, que, por exemplo, a igreja no começo tinha uma função administrativa também. Todo mundo que entrava tinha que dar tudo que tinha, e isso era distribuído para as outras pessoas, principalmente para quem tinha mais necessidade. O primeiro... Vamos lá. Todo mundo que entrava tinha que dar tudo que tinha. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Essa ideia tá lá em Atos 2:42 em diante, né? Principalmente. E
você lendo só essa passagem talvez dê a entender isso, mas não é exatamente isso. As pessoas compartilhavam tudo de acordo com as necessidades de cada uma. Não significava que elas davam tudo que tinham para a igreja, ficavam sem nada e depois tinha uma distribuição equânime sobre todo mundo. Não. De acordo com as necessidades de cada um, as pessoas davam o que era preciso para aquela pessoa sobreviver. Mas isso aconteceu na igreja em Jerusalém. A gente não tem evidências de que continuou acontecendo durante o primeiro século em outras igrejas. A gente tem evidência de que isso não é um comportamento mandatório na igreja, e essa evidência está, de novo, também em Atos, no episódio de Ananias e Safira, quando Pedro é muito claro de que eles não precisariam ter dado nada. Eles deram só metade, né? Eles não precisariam ter dado nada, se fosse o caso, tá? Era algo voluntário e que as pessoas ainda mantinham suas propriedades. E a gente tem evidência também de que isso não resolve o problema da pobreza nas comunidades cristãs de Jerusalém, que vão depender precisamente do trabalho de Paulo de coletar doações entre os cristãos gentios ao redor do Império Romano para ajudar os pobres em Jerusalém, tá? Então, bom, eu tenho um vídeo sobre isso mais longo, depois você pode procurar a minha série Passagens Perigosas. Digita aí, Victor Fontana, Passagens Perigosas, tem um vídeo explicando isso em maiores detalhes, tá? Então, assim, se você quiser saber disso em maiores detalhes, não é exatamente desse jeito que o Leão está colocando, mas tudo bem. Isso aqui é uma coisa comum de ser falada. O primeiro mártir do Novo Testamento, depois de Cristo, foi Estevão, que era exatamente a função dele. Ele foi nomeado diácono, porque a função dele era para garantir que as viúvas recebessem a parte adequada delas também, para ajudar no sustento e tal. Fazia-se ali uma distribuição de renda. Então, na verdade, você tem que entender que, e não só isso, né? Uma coisa que era muito comum no mundo grego, que é o apóstolo que substituiu Judas, foi escolhido por sorteio. Pra gente hoje não faz sentido assim, como assim sorteio? É porque essa era uma forma padrão de selecionar, tipo, pessoas do mundo grego. Exatamente. Vários cargos, se você voltar na democracia ateniense, com a exceção de poucos, né, que eram por votação, vários eram decididos por sorteio. Porque eles assumiam lá que qualquer pessoa você deveria considerar qualquer pessoa com a capacidade de fazer aquilo, né? Porque era o ponto básico. E isso aqui tá certo, tá, gente? Isso daqui é exatamente isso que ele tá descrevendo mesmo, então deixa ele falar aqui um pouco mais. Vamos deixar ele continuar aqui na fala dele. Da democracia, somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, o mais justo seria você escolher por sorteio. E a gente, tipo assim, não sabendo desse contexto, alguma coisa parece muito estranha. Mas, tipo, parece assim, místico, né? E não, é porque fazia parte da cultura. Porque hoje em dia tudo porque a gente vive num ambiente que, hoje em dia, tipo assim, a democracia dominou o Ocidente, então a gente decide tudo por voto. Se você for até aí nas igrejas... Tem concílio nas igrejas tradicionais, nas igrejas, se você voltar nas igrejas evangélicas, principalmente, na igreja católica também, o Papa é votado. As coisas são decididas por votação, né? Só que naquela época era muito comum você escolher pessoas para cargos por sorteio. Então você vai lá, você vê em Atos, quem vai ser o 12º que vai substituir Judas? Vão sortear. Matias, né, no caso. Vão sortear. Então, tipo assim, pra gente hoje parece que assim, não faz sentido. Talvez por voto ganhasse Barnabé. É umas coisas que você começa a entender que fazem o maior sentido. Tipo, a noção de eclésia deles, né? Tem uma coisa também, quando você usa o nome eclésia, assembleia, né? Porque você tinha também uma função administrativa, como tinham também nas cidades gregas, né? Você tinha essa noção administrativa. Do polis, né? Não tinha só não era só um negócio de você reunir a galera pra fazer alguma coisa. Eclesia era exatamente isso. Era uma assembleia da cidade, uma assembleia municipal. Era para administrar algo, né? E no caso ali, você tinha que administrar o dinheiro de todo mundo que se convertia, dava o dinheiro para distribuir, principalmente para os mais necessitados. Cara, a discussão é muito rica aqui, tá, gente? De maneira geral, acho que é interessante eles trazerem o tema. Uma coisa que não foi tocada aqui no vídeo, mas que eu quero mencionar, e que, cara, infelizmente, essa interação entre filosofia grega e teologia paulina, ela é uma interação que a gente tem pouca literatura em português. Se fosse mencionar alguma coisa para vocês irem buscar, eu diria para vocês buscarem Troels Engberg Pedersen, que é a grande referência disso hoje. Alguma coisa um pouco mais antiga, você tem Wayne Meeks e Abraham Malherbe. O Wayne Meeks, os livros dele estão publicados em português. Ele faleceu na semana passada, ou essa semana agora. É uma boa oportunidade para conhecer o trabalho dele. Professor de Yale, que trabalhou em parceria com outro professor de Yale, o Abraham Malherbe. Os livros dele em português são Os Primeiros Cristãos Urbanos e
Esqueci o nome do outro. Tem alguma coisa a ver com moralidade, mas é moralidade cristã do primeiro século, alguma coisa do gênero, tá? E ali você vai encontrar uma bela literatura em português sobre a interação de Paulo com a cultura grega de maneira geral, mas não precisamente com filosofia. Em português, o melhor tratamento que você vai ter disso não é muito bom. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse box da Academia Cristã, que é Paulo e a Fidelidade de Deus, do N.T. Wright. Vamos tentar focar aqui. Tá? Paulo e a Fidelidade de Deus, do N.T. Wright. No primeiro tomo, ele fala de filosofia grega. Mas não é uma descrição muito boa de filosofia grega. Tá? No terceiro tomo, que é esse que eu estou em mãos aqui, no terceiro volume, então, a versão em português, né, de Paulo e a Fidelidade de Deus tem 3 volumes, a versão em inglês tem 2. Na versão em português, no terceiro volume, ele vai falar da interação da filosofia grega com o pensamento paulino. Por incrível que pareça, esse capítulo é muito melhor do que quando ele fala de filosofia grega sozinho, tá? Que tem coisas que estão datadas, tem coisas que, enfim, não tão precisas. Agora, esse capítulo aqui, ele é muito melhor. E nesse capítulo aqui, ele fala uma coisa que é importante a gente mencionar num vídeo como esse, tá? Paulo e estoicismo, eles divergem precisamente no ponto que o Leon mencionou. Paulo não é um conformista com as coisas que ele não pode mudar. Paulo é um profeta apocalíptico nesse sentido. Ele acredita que essas coisas que ele não pode mudar vão ser mudadas pela ação do trabalho messiânico. E o nosso trabalho é sinalizar essas mudanças, mesmo que a gente não consiga mudar. Então, a ética paulina, ela desafia o estoicismo, principalmente quando ela diz o seguinte: não se conformem com este século, Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Vocês devem transformar vocês mesmos pela renovação da mente de vocês. Vamos ler essa passagem, vai? Eu acho que é importante. Vamos ler essa passagem, Romanos 12. Vocês vão ver que pensamento estoico e Paulo. Primeira coisa, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, que entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. Isso daqui já seria uma antítese do pensamento grego, e principalmente neoplatônico, não platônico, mas neoplatônico em grande medida, que é você apresentar o corpo como algo extremamente valoroso e relevante, como um sacrifício vivo para Deus. O corpo conta. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão desse mundo. Então tem a coisa que está fora do seu controle, que é esse mundo aí e tal, é para você não se amoldar, para você não se conformar, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é precisamente aquilo que contradiz as mazelas desse mundo que a gente não é capaz de mudar. Como que a gente experimenta isso? Indo contra a corrente, nadando contra a corrente, tentando mudar aquilo que a gente sabe que não vai mudar. Porque se o que está fora não muda, pelo menos a nossa cabeça muda e a gente se transforma pela renovação da mente. Esse é um ponto. Segundo ponto, com frequência, Paulo usa a sabedoria e a filosofia grega. Com frequência, ele desdenha dela. Não vim até vocês, diz Paulo ao pessoal de Corinto, na Grécia, com sabedoria, com retórica humana. É o próprio Paulo que vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, em Colossenses, Paulo vai substituir uma epistemologia da sabedoria para chegar ao conhecimento por uma epistemologia do amor para chegar ao conhecimento. Em 1 Coríntios 13, isso também acontece. Ame primeiro, saiba depois. Saber é importante, mas primeiro é preciso amar. E assim eu termino esse vídeo. Espero que você tenha gostado.
mais um react pra conta. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.